Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Nesta série, as lideranças gaúchas. E hoje nós estamos trazendo uma liderança gaúcha, mas especialmente porto-alegrense. Prefeito municipal de Porto Alegre, José Fortunati. E traz um pouco de emoção neste programa, ao menos para mim, que gosto tanto dele, ele se afasta de Porto Alegre. E eu já quero de antemão perguntar se o senhor se sente naquela situação que eu já me senti várias vezes, quem parte com vontade de ficar, antes de partir, já tem vontade de voltar. Bom, em primeiro lugar, para o Sérgio Pinto, meus cumprimentos, parabéns por este ano. Apesar de todas as dificuldades, a Pampa se manteve realmente na linha de frente, com programas maravilhosos, com uma programação local muito adequada. Entre mortos e feridos, né? Entre mortos e feridos. Que não está fácil para ninguém. Não, sem dúvida, até porque a crise, ela se abate sobre o país como um todo. Segundo Marcelo Portugal, esse brilhante professor de economia, ele diz que esta é a pior crise desde 1929, no crash da Bolsa. Então isto mostra que não está fácil para ninguém, mas mesmo assim a Pampa... Só que essa é bem brasileira, né? Essa é bem brasileira, pegando... Apesar que eu estive há poucos dias em Barcelona, na Espanha, o desemprego entre os jovens na Espanha é de 40%. Bom, mas a Espanha há muito tempo enfrenta o desemprego, há muito tempo. Então, eu me lembro, foi lá por 1999... o nível de desempregados, nós andando em Madrid, eu e o Rogério Mendelski, que era uma coisa impressionante. A crise é muito forte. Claro que, infelizmente, se abate muito mais forte sobre o Brasil. Mas, respondendo à tua questão, eu sou muito pragmático nas coisas que eu me programo, me organizo e faço. É muito do meu estilo. Ou seja, eu planejo, as pessoas acham graça, mas eu tenho sobre a minha mesa, isso historicamente, aqueles calendários que a gente passa a folhinha. E eu começo lá no primeiro dia do ano, colocando 365, 364, ou seja, eu faço uma contagem regressiva do ano, que para mim, então eu sei quantos dias faltam para terminar o ano. Isto habitualmente, porque eu me programo, eu sou um administrador, eu cursei administração de empresas, administração públicas, e o planejamento faz parte da minha vida. Então eu estou convicto. Falta pouco tempo para encerrar o meu mandato e já comecei a pensar... Na fase das horas. Né? Exatamente, já estou no final do meu mandato. Então já estou pensando de forma organizada o que fazer no próximo ano. E tudo bem, página virada, foi uma experiência maravilhosa. Mas assim tão frio, prefeito? Não é tão frio. É porque se eu não fizer isso... O senhor é um administrador, eu sou engenheiro. Ambos, teoricamente, somos pragmáticos, né? Mas é duro, né? Ter uma vivência numa cidade como Porto Alegre, de comando, que é uma honraria, né? O povo ter é um privilégio, colocado nessa situação. Eu ficaria realmente numa situação de muita tristeza. Não é pelo poder. Não é pelo poder. Eu não estou triste porque eu tenho convicção, e a prova que está, é um pequeno resumo do que eu fiz nesses 7 anos em que fui prefeito da cidade, de que estou deixando uma cidade muito melhor do que a que encontrei, que já era boa, mas que tenho plena e absoluta convicção de que deixamos um grande legado. Então, bom, eu vou para uma outra missão. Olho para este período com muito carinho, com muita gratidão. Tenho a convicção de que tentei dar o melhor de mim. Obviamente, infelizmente, nem sempre a gente consegue fazer tudo que gostaria. A crise econômica, especialmente a partir de 2013, afetou profundamente os municípios brasileiros. E não dá para dizer, de 2016. A crise começa em 2012. Se agudiza em 2013. As grandes manifestações populares, os black blocs, não aconteceram gratuitamente. É porque o nível de insatisfação da população frente à crise já era muito grande em 2012 e, naturalmente, isso acabou aparecendo com muita força em 2013. De lá para cá, nenhum gestor público, em âmbito nacional, nos estados, vídeo o governo do estado, e nos 5.568 municípios brasileiros, tiveram vida fácil. Como a população como um todo não teve vida fácil, não está tendo. Se nós falamos hoje de mais de 12 milhões de desempregados,
Não é um número qualquer. São 12 milhões de pessoas, de indivíduos com capacidade para a vida do trabalho, para o mundo do trabalho, que não conseguem emprego. Sem contar os 30 milhões de miseráveis que nós temos no Brasil. Exatamente. Pessoas que vivem na mais paupérrima situação, né, que é lamentável. Aqui em Porto Alegre mesmo nós temos vivência disso. Mas entre o que o senhor vê de Porto Alegre, que a sociedade vê, o senhor acha que existe uma distância entre a visão do porto-alegrense e a sua visão como gestor? Não, entre a visão do Porto Alegre não dá para generalizar, porque existem pessoas mais informadas e pessoas menos informadas. O que tem a convicção de que a maioria das pessoas não conhece nenhuma parte do que foi feito na cidade de Porto Alegre. É que os problemas de Porto Alegre são recorrentes em todas as cidades brasileiras. Exatamente. Então eu queria começar. Eu tenho certeza que o senhor não deixou as pessoas na rua porque quis. Sem dúvida. Alguma coisa levou as pessoas às ruas e elas se manterem nas ruas. Porque onde andamos hoje em Porto Alegre, tem pessoas nas praças acampadas, vivendo paupérrimamente, tem pessoas embaixo de pontes, tem pessoas em paradas de ônibus. Essa não é uma realidade de Porto Alegre. Onde nós vimos o maior número de mendigos foi em São Francisco, na Califórnia. Terra americana. Califórnia, Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na frente da prefeitura, aquela imensa praça e cheio de pessoas. Como disse, estava em Barcelona, pessoas em situação de rua, Nova York, Paris, qualquer grande capital e qualquer cidade média hoje do mundo tem pessoas em situação de rua. Bom, isso o senhor enxerga, nós enxergamos. Mas isso não lhe dói, não conseguir resolver uma situação como essa? Me dói, mas eu tenho pleno... Aí despejar as pessoas do Hospital São Pedro e essas pessoas serem colocadas no olho da rua, aí para o gestor municipal ou os gestores municipais resolverem? Esse é o problema. Então, o Hospital São Pedro não é do município. Sim, eu sei. Como também... Mas quem acaba sofrendo, padecendo é o município e os munícipes. Exatamente. O que acaba acontecendo, Paulo Sérgio, as pessoas muitas vezes não compreendem, e a pesquisa que a URGS fez com estas pessoas em situação de rua demonstrou. Por que elas estão nas ruas? Em primeiro lugar, pela desagregação familiar. E aí, de múltiplos tipos. Segundo lugar, pela droga, pelo álcool, porque são pessoas que acabaram desestruturando suas famílias, acabaram rompendo o vínculo com as suas famílias por um problema que ultrapassa simplesmente a questão econômica, inclusive. Talvez a questão econômica tenha levado as pessoas a consumirem droga, a beber e assim por diante. Terceiro, a dificuldade que essas pessoas possam ser devolvidas, entre aspas, no bom sentido, à ressocialização, ao mundo do trabalho, é pela falta de uma política econômica que, obviamente, possa fazer com que as pessoas tenham empregabilidade. Se eu tenho 12 milhões de desempregados hoje no país, é muito difícil imaginar-se que a gente vai conseguir pegar as 2.115 pessoas que estão em situação de rua de Porto Alegre e colocá-las no mundo do trabalho. Então, obviamente, isso ultrapassa a competência que o prefeito pode ter, mas isso me dói. O senhor não é daqueles que pensa que as pessoas têm direito de viver na rua? Não, eu não. Tem gente que pensa que tem o direito. Não. Tá bom, eu não vou tirar o direito e a liberdade das pessoas, se bem que eu acho que deveriam ser proibidas. Até porque qualquer um que for encontrado fazendo cocô e xixi na rua, qualquer ente normal, ele vai ser punido, de alguma forma. Até porque hoje jogar lixo nas ruas é uma lei aprovada, não pode. Mas imagina fazer cocô e xixi nas ruas. Você já viu, Paulo Sérgio? Este não seria um simples motivo para tirar as pessoas forçosamente da rua? O problema é que se a prefeitura, não é o prefeito José Fortunato, qualquer prefeito, sim, o Marquesan que não assume dia primeiro... Não é um problema que começou com o senhor. Na verdade, se alguém tentar tirar essas pessoas para a rua, será processado imediatamente. Eu vou citar um caso, nós fizemos, como vimos fazendo, lá no viaduto Otávio Rocha, que é um monumento da cidade. Nós tínhamos os moradores que durante a noite moravam no local, dormiam no local. De manhã cedo, a nossa equipe do Demeliu ia fazer uma limpeza para que, obviamente, os pedestres, as pessoas pudessem passar normalmente. É uma técnica, lavar todos os dias. Passa um caminhão e toca. Mas à noite voltavam. Aí vai ser preso por maldade, por crueldade. E nós vínhamos fazendo isso, até que num determinado momento... eles, obviamente, se organizaram e disseram, não, ninguém mais lava
o viaduto Otávio Costa. Então, e ameaçaram a nossa equipe de limpeza. Nossa equipe se negou a continuar fazendo a limpeza. E nós fomos, num determinado dia, com o apoio da Brigada Militar, de manhã, veja bem, eles dormiram à noite, de manhã, fazer a limpeza do viaduto Otávio Costa. Agora, no mês de dezembro. Bom, aí, Defensoria Pública, Ministério Público, etc., todo mundo... Direitos humanos. Todo mundo contra o prefeito. Então, o que tem que ficar claro, nós não estamos retirando as pessoas, nós estamos limpando o local. E mesmo assim, mesmo procurando limpar o local, nós sofremos, obviamente, sérias ameaças de que nós seríamos processados se continuássemos a fazer a limpeza do local. Limpeza do local significa retirar aquilo que não é adequado para o espaço público. Nós não estávamos impedindo que as pessoas continuassem dormindo à noite no viaduto Otávio Costa. Até porque a própria pesquisa aponta isso, é importante para o telespectador entender. Nós oferecemos, como exemplo, casas de abrigagem, albergues. E muitos deles, e dito isto na pesquisa por eles próprios, eles se negam a ir para um albergue. Por quê? Porque tem normas. Não podem beber dentro do albergue, não podem consumir drogas. Eles têm que obrigatoriamente tomar um banho na entrada, porque é um mínimo em termos de higiene, para que isso, pela que a sua convivência na rua e não acabe trazendo problemas no conjunto das pessoas. E eles se negam, dizem, eu não vou porque tenho que seguir regras. Então é importante que as pessoas saibam que não é só pela inexistência, porque existem... Talvez não inúmeros suficientes. O problema é tão antigo que o Lacerda foi acusado no Rio de Janeiro de afogar os mendigos, de jogar no rio. Lembra disso, né? Sim, Teve prefeitos que botavam os mendigos nos ônibus e mandavam para outras cidades, né? Não, isso acontece aqui no Rio Grande do Sul. Mandar para Porto Alegre. Tu vais ver um número que é difícil explicitar. Não são moradores de Porto Alegre. Eles vieram do interior do estado, favorecidos por quê? Porque, obviamente, nas cidades do interior, algumas, simplesmente colocavam o sujeito num ônibus, dando a ele o preço da passagem, um pouco de dinheiro, vai a Porto Alegre, vai fazer a tua sorte em Porto Alegre. E nós aqui respeitamos, procuramos criar políticas públicas voltadas para as pessoas em situação de rua. Só que o problema é que aumentou em demasia. Aí fica muito difícil para a cidade, de forma isolada, porque... O senhor tem qual é a estatística de pessoas nas ruas hoje? 2.118 pessoas. Não é muito, né? Não é muito. Na verdade, parece mais. Não, parece. Aí a gente porque... passa aqui ali perto do Olímpico, tem ali aquela favela, não é nem de lona, de plástico. É porque fica... Tá uma senhora sentada ali, tomando chimarrão, tem galinha, tem cachorro. Porque essas pessoas ficam localizadas em alguns pontos da cidade. E aí, nesses pontos, aparece, obviamente. E parada de ônibus. Agora... O Brasil perdeu já muito a ordem, né, e o progresso. Né? Nós estamos vivendo uma desordem generalizada no país, onde ninguém respeita ninguém. Nem nas escolas privadas, né, acontece de alunos não respeitarem professores, atender telefone em sala de aula. Quer dizer, isso é um reflexo da nossa cultura. Né? Tenho plena convicção de que, quando rompemos com a ditadura militar... e começamos a formatar um novo processo de Estado Democrático de Direito, nós acabamos, até para um contraponto com a ditadura, nós acabamos falando muito em direitos e pouco em dever. Quantas vezes fala a Constituição em direitos? Mais de 70 vezes. Então, e quantos falam em deveres? Menos de 10 vezes. Então qual é o grande problema? A gente não conseguiu, até hoje, colocar na balança igualdade de condições, direitos e deveres. As pessoas clamam por direito, mas não assumem deveres. É uma complacência generalizada. É uma complacência. E eu acho engraçado porque as pessoas sempre exigem da prefeitura, do Estado, do governo, sempre mais direitos. Mas no momento em que elas são impelidas a realizar alguma coisa, como exemplo, não colocar, tu citaste um exemplo, não colocar lixo na rua, não colocar o foco de lixo de forma não pichar, não depredar. Aí as pessoas acham, não, isso é dinheiro público, isso não tem nada a ver comigo. Então, qual é o grande problema? Nós temos que equilibrar. Luta pelos direitos, é fundamental que tenhamos isso consolidado, mas ao mesmo tempo, deveres. Para quê? Para que, obviamente, o Estado Democrático de Direito esteja sustentado nesse duplo pilar, direitos e deveres.
só direitos ou só deveres, naturalmente um Estado não funciona. É claro. Você tem plano para suas férias? Me permita, o prefeito José Fortunati, Uruguai te espera com menos impostos em hotéis, restaurantes e aluguéis de carro. Compras, táxi free e ainda devolução de 10% do aluguel de imóveis. Conheça mais detalhes no site do Uruguai, uruguainatural.com. uruguainatural.com. Um convite do Ministério do Turismo do Uruguai, traduzido nestas imagens que vem aí. Imagine um lugar muito feliz. Agora, imagine este lugar com benefícios especiais. Pagando com cartão de débito ou crédito, você tem a devolução do imposto IVA em restaurantes e em locação de carros. IVA zero em hotéis. Descontos de 10,5% em aluguel de imóveis e tax free. As férias encontraram seu lugar. Mais informações sobre os benefícios em uruguainatural.com. Uruguai Natural. Prefeito José Fortunati, passando este olhar para o Porto Alegre, pelos anos que o senhor viveu, é claro que o senhor tem tantas alegrias de tantas coisas que fez e tem as decepções do que não conseguiu fazer. Várias vezes conversamos sobre as obras. Ninguém pode dizer que as obras que estão em execução em Porto Alegre são desnecessárias, porque eu acho que o desperdício do dinheiro público, ele vai na corrupção, ele vai na incompetência, nas obras desnecessárias, nas obras mal feitas. Agora, nenhuma obra que tenha sido iniciada em Porto Alegre, ela é desnecessária. Claro que tem outras obras que precisaríamos e não tem dinheiro para fazer. Mas está se vendo que o senhor não conclui. Eles não conseguiu concluir essas obras. Isto também é um sentimento, é uma dor que o senhor carrega não ter conseguido concluir? Não, e por que não concluir? Com certeza eu gostaria, como gestor da cidade, ter concluído todas as obras. Isto é como não gostaria de ter as pessoas nas ruas também? Exatamente. Mas eu me orgulho de uma coisa. Aliás, eu uso uma frase do Jaime Lerner. O Jaime Lerner diz: o pior é não fazer, é não tentar fazer. E eu me orgulho de ter, num único mandato, eu duvido que um outro prefeito na história de Porto Alegre tenha iniciado tantas obras ao mesmo tempo. As pessoas dizem, mas foi um número excessivo. Mas é que eu aproveitei um momento específico. Nós éramos uma das cidades sedes da Copa do Mundo. Abriu-se a possibilidade de buscar-se recursos extra-orçamentários via financiamento, um financiamento extremamente adequado, que nunca mais vai se repetir, para que as obras acontecessem. Então, buscamos essa oportunidade e começamos a trabalhar da forma mais séria possível. Só que cada uma delas, cada obra tem a sua história. Eu vou citar um exemplo para que as pessoas entendam. Trincheira da Ceará, que está quase concluída. Nós estamos liberando a parte superior dela. Quantos anos nós temos de Trincheira da Ceará? Não, de obras? Nós começamos esta obra, na verdade, em 2013. Nós estamos com 3 anos de obra. O que, para a envergadura e pela história, e vou contar essa história da obra, ela é adequada. Em primeiro lugar, nós fomos em busca dos recursos, fizemos uma licitação pública. A obra tem que ter licitação pública, é diferente, isso é sempre importante. Já demanda um tempo enorme. Fazer uma licitação, as pessoas não imaginam. As pessoas acham que é só simplesmente botar um editalzinho no jornal que está feito. Não, ela é cheia, um edital de uma obra como esta, que é uma obra complexa, é cheia de detalhes. São inúmeros detalhes. Que são, para evitar as impugnações que mesmo assim acontecem. São verificados pelo Tribunal de Contas, pelos auditores do Tribunal de Contas, que olham item por item para ver se os itens estão todos adequados. O que é muito bom, porque com isso nós temos a garantia de que os recursos públicos serão bem alocados. Fizemos a licitação, empresa vencedora. O que acontece? Quando a obra vai começar, a Infraero nos notifica, dizendo, em função das novas normas do Departamento de Controle de Espaço Aéreo, que era novidade, a obra não poderá ser realizada durante o dia. Isso como não poderá ser realizada durante o dia? Não, porque vão usar guindastes, esses guindastes têm uma determinada altura, podem colocar em risco a segurança de voo. Engraçado, porque nós tínhamos feito lá no mesmo local o viaduto de Leonel de Moura Brizola. E usamos os mesmos equipamentos. Tá bem, mas eram novas normas. Então, o que faz? Só pode fazer as obras, e isso tenho certeza que a grande maioria dos telespectadores da Pampa não sabe, da meia-noite às 6 da manhã.
Só que aí é um novo contrato. Por quê? O novo custo. Se eu te contrato para trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde, 5 e meia da tarde, tu vai trabalhar durante o dia, horário diurno, etc, etc. E não tem adicional noturno. Não tem adicional noturno. Os equipamentos são diferentes, porque uma coisa é trabalhar numa obra à luz do dia. A outra coisa é trabalhar à noite. Eu tenho que ter novos equipamentos, iluminação, etc, etc. Então tivemos que parar a obra, ir para o Tribunal de Contas do Estado para rediscutirmos o contrato. Levou 1 ano rediscutindo o contrato. Por quê? Porque era necessário que nós nos adaptássemos. E não tinha um aparelho que ultrapassasse a altura da torre do aeroporto? Não, nenhuma. Mas está bem. O viaduto está ali. Não tem um aparelho que ia ultrapassar a altura do viaduto. Nenhum. Né? É um contrassenso. É por isso que não dá certo. Mas Brasil. é isso. Eu não vou. Nós tínhamos uma imposição. Nós nos agregamos e acabamos cumprindo. Depois disso, a empresa queria desistir. Bom, aí tivemos que fazer todo um convencimento. Levamos 6 meses para fazer esse convencimento. Senão teríamos que fazer uma nova licitação, que levaria no mínimo mais 1 ano e meio. Então a empresa continuou. Óbvio que uma obra desta envergadura, somente da meia-noite às 6 da manhã, acabaria levando muito mais tempo do que uma obra que começaria todos os dias às 7 horas e iria no mínimo até 18 horas. Então por isso que ela acabou levando um pouco mais. Segundo motivo, os estudos geológicos que são feitos, e tu é engenheiro, sabe disso, inicialmente, eles projetavam um tipo de solo. Só que depois de uma determinada profundidade, porque é uma trincheira, o solo se mostrou mais arenoso do que originalmente os técnicos haviam percebido. Então nós tivemos que mudar os cálculos estruturais da obra. Mas é um azar, tem lugar que tem pedra, outro tem areia. Areia, exatamente. Então, com isto, a obra foi, obviamente, perdendo fôlego em termos de tempo. Mas o que é importante? Eu resumi, porque obviamente poderia colocar outras dificuldades. A obra está praticamente pronta, num dos principais gargalos de mobilidade de Porto Alegre, e no máximo em fevereiro todo viaduto estará liberado para a cidade de Porto Alegre, para quem entra, para quem sai da cidade. Eu poderia falar isso sobre cada uma das obras, porque eu conheço cada uma delas, sei das dificuldades. Pô, aqui é a Vila Tronco, aqui na Avenida Tronco, que o senhor levou ali, desapropriações, centro de Umbanda que não queria sair, Exato. Recurso na justiça. É uma loucura isso. Mas está saindo e vai ser uma das principais obras, certamente a obra social mais importante, porque ali na Avenida Tronco, que perpassa, começando pela... Quando for inaugurar tudo isso, o senhor acha que o Nelson Marquesan vai lhe convidar para inaugurar? Não sei, obviamente ficará a critério dele. Tem que convidar. Eu espero que sim. Essa pergunta que é uma bobagem minha, claro que... A minha relação com... Não, claro. Eu tenho divergências que são divergências políticas com o Marquesan, mas tenho uma relação pessoal absolutamente adequada com o Marquesan. Lá nós remanejamos 1.550 famílias que viviam em condições subhumanas e que hoje estão vivendo em vários locais, algumas inclusive fora de Porto Alegre, porque nós criamos mecanismos para que elas pudessem sair. E a ampliação da pista do Salgado Filho, que é uma coisa tão necessária e que sempre se bota a culpa na Prefeitura de Porto Alegre. Não, eu estava, neste mês de dezembro, nós inauguramos um posto do PROCON lá no aeroporto Salgado Filho. E o que eu ouvi do superintendente da Infraero, tu podes ligar para ele. Ele disse, superintendente da Infraero, que, para que o telespectador saiba, responsável pelo aeroporto Salgado Filho, ele disse que agradecia profundamente todo o trabalho que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre tinha feito para colocar em condições o terreno para a construção e a ampliação da pista do aeroporto. Ou seja, se quiserem começar a ampliação, as obras da ampliação da pista do aeroporto hoje, tem todas as condições técnicas. E por que não acontece? Bom, aí que informação o senhor tem? Não, a informação é que agora tem o edital de concessão do aeroporto Salgado Filho. Nesse edital de concessão, a empresa que vencer, será uma empresa privada, terá que fazer essa ampliação do aeroporto Salgado Filho. Ou foi uma opção que o governo federal fez de não desembolsar os recursos e fazer uma concessão, ou seja, o que chamo de privatização do aeroporto, que se dará em 2017, assim é o que está previsto. E agora aqui no Pampa Debate chegou o momento do engenheiro. Momento do engenheiro.
Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiros! Você sabia que o plano de saúde Senge Unimed garante o bem-estar de mais de 10 mil pessoas, entre profissionais, cônjuges, filhos e ascendentes? Isto mesmo, tudo porque a qualidade da cobertura, os valores diferenciados das mensalidades e o atendimento personalizado da equipe do Senge tornam o plano de saúde do seu sindicato a melhor opção para os associados de todas as idades e seus dependentes. Outra novidade é que os colegas de Caxias do Sul e da região já contam com o exclusivo plano de saúde Senge Unimed Nordeste, que estende as vantagens e a qualidade destes serviços para os associados de 18 municípios da região serrana. Informe-se também sobre as possibilidades acessíveis aos sócios da categoria afinidade ou mesmo conveniados. Peço uma simulação hoje mesmo e descubra porque o Sindicato dos Engenheiros tem como lema: o nosso maior projeto é você. Prefeito, o senhor não se abismou quando os dois candidatos que foram para o segundo turno na eleição municipal de Porto Alegre estavam rifando a cabeça do seu secretário de Mobilidade Urbana, do seu presidente da IPTC? O senhor não ficou chateado com isso? Não fico chateado porque o novo governo, mesmo se fosse o Melo, meu vice-prefeito, a quem eu estava apoiando... Isso demonstra que ele estava descontente na prefeitura com o diretor da PTC. Bom, mas o prefeito sou eu. Então, claro. Mesmo que ele estivesse insatisfeito... Mas ele alguma vez manifestou esse descontentamento? Nunca manifestou, mas o que eu posso dizer com toda tranquilidade, até para que o telespectador entenda. Certamente o trabalho de mobilidade urbana, o trabalho feito pela IPTC, é um dos trabalhos mais difíceis, porque mexe com o dia a dia das pessoas. As pessoas ou vão para o trabalho, estão saindo do trabalho, que gostariam de ter maior agilidade. O que a IPTC faz é um trabalho, obviamente, muito bom. Tanto é verdade, está aí, está no site, que nós temos hoje a velocidade média maior entre todas as capitais brasileiras de locomoção. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é um órgão federal, medindo a velocidade com que as pessoas se deslocam em Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, etc. Em Porto Alegre é onde as pessoas se deslocam com maior rapidez. Segundo, graças ao trabalho feito pela IPTC, nós temos reduzido o número de atropelamentos e mortes na cidade. Um trabalho extremamente cioso, um trabalho extremamente competente. Terceiro, o que se pode dizer? Bom, tem gargalos, muito em função das grandes obras que nós estamos fazendo. Então não dá para responsabilizar a IPTC, porque em determinadas áreas da cidade, onde as obras ainda acontecem, os gargalos sejam maiores. Eles, obviamente, acabam também pagando uma conta que não é deles. A conta é da obra. Não se faz um bom omelete sem quebrar ovos. Aí vem uma acusação: não, existem alguns azuizinhos que não se comportam de forma adequada. Bom, isso eu concordo. Nós sabemos, e a todo momento o Capelari, que é o secretário da IPTC, me informa. Punimos tantos azuizinhos, tantos foram demitidos por um comportamento inadequado. Por quê? Porque, obviamente, em qualquer corporação, em qualquer função, existem aqueles que ultrapassam a sua função, especialmente quando eles têm poder na mão. Tu sabe disso, né, Paulo? Claro, óbvio. Infelizmente, alguns abusam do poder e alguns azuizinhos acabam abusando do poder. O azuizinho pensa que é autoridade, ele é um agente. Ele não é autoridade. A maioria dos agentes tem bom comportamento, fazem um trabalho fantástico na cidade. Então, eu não tenho dúvida. As pessoas vão sentir saudades de Vanderlei Capelari, porque é um secretário presente. Trabalhador, é um trabalhador. Surge um problema na Restinga, às 6 da manhã ele está lá para verificar se o problema é verdadeiro. Surge aí uma denúncia de que o transporte coletivo não está bem na Bom Jesus. O senhor notou que bastou a promessa de tirar o Capelari e parar as reclamações? Ninguém me fala mal do trânsito. Mas ele mudou? Não mudou nada. Na verdade, ele continua aí. É que, especialmente no debate eleitoral, busca-se aginir. Ou seja, joga pedra na Gini. Infelizmente, neste processo eleitoral, o Capelari acabou sendo uma das Ginis. Porque acabava dando voto, né? Criticar hoje determinados segmentos da sociedade é tudo que a própria sociedade quer. Eu acho incrível porque as pessoas
Isso está no mundo, esse movimento, por isso que o Trump ganhou. Não todo mundo, mas muitas pessoas simplesmente estacionam em local proibido, estacionam em fila dupla, ultrapassam o sinal vermelho, ficam falando ao celular, que é proibido por quê? Porque é perigoso. Aí são pro próprio, né? Aí são multados e metem pau no Capelari. Mas não tem cabimento. Claro que o Capelari não fez 100% certo. Não, óbvio que não. Eu, por exemplo, eu convivo muito com o meu itinerário daqui para a Zona Sul. Então nós tínhamos uma convivência normal com os ônibus, né, indo para a Zona Sul, sem problema nenhum. Aí resolveu fazer a faixa de ônibus, que corredor de ônibus não é. Faixa? Criou uma faixa exclusiva, porque corredor não pode ser chamado. Foi chamado em dado momento de corredor. Não, é uma faixa... Bom, aí específica para ônibus em alguns momentos. Faz exclusivo de ônibus nesses momentos, mas tem pessoas que têm que entrar nas casas, tem pessoas que têm que dobrar a direita, tem pessoas que têm que sair da direita para entrar na pista, né? Tem os táxis que tem que deixar pessoas, tem as lotações que tem que circular por ali, e aí vira um inferno. Quer dizer, não resolveu o problema, pelo contrário, dificultou. Eu cheguei com um repórter nosso a parar na hora do rush, para contar quantos ônibus passam em relação aos carros. Eram 323 carros em média para um ônibus que passava numa determinada faixa. Quer dizer, isso tem que ser... vamos privilegiar o transporte coletivo? Vamos, muito bem. Tem mais gente no coletivo que nos carros. Não, na quantidade de carros, não. E aí segura o carro, poluindo muito mais e criando congestionamento. E tem gargalos também, porque aí tem o gargalo ali da faixa preta, né, que eu também não entendo, que tu tem que atravessar a faixa preta, tem que dobrar a esquerda, o que vem de lá dobra a esquerda, e aí quem está na cavalhada espera um tempo enorme para passar. Ali congestiona. Aí vai para Otto, a mesmíssima coisa. Então, eu fiz lá na década de 70 um curso de engenharia de trânsito, que aí era onda verde, que não era informatizado, então era tudo por horário, por cálculos e por tudo, para tentar fazer um processo de onda verde, né? Hoje é muito fácil, informatizado, é muito fácil com programação, utilizando os meios da informática, né? É muito mais fácil do que era no passado. Quer dizer, tem erros, mas eu queria entrar num aspecto. O senhor inundou Porto Alegre de ciclovias. Acertos. O senhor inundou Porto Alegre de ciclovias. O senhor acha que está certo no que fez? Pegar, por exemplo, uma José de Alencar e botar ciclovia dos dois lados. Outro dia eu vi uma briga, um taxista querendo dar no outro, porque estava um estacionado na ciclovia, na frente do Hospital Mãe de Deus, que ali é uma ciclovia, na frente do Hospital Mãe de Deus, e o outro atrás, querendo pegar a esquerda e só tinha aquela passagem onde está esse táxi. Quer dizer, tem necessidade de ciclovia dos dois lados? Tem, porque, na verdade, a ciclovia de um lado é para quem vai, do outro lado. Tem, não, óbvio que é isso. Por quê? Porque se tu fizesse uma ciclovia única num dos lados, obviamente tu acabaria apanhando um espaço muito grande, aí estrangularia a via de uma forma... Mas aí fica calçada, ciclovia e estacionamento, como é a do Patrocínio. Exatamente. E aí sobra para quem está trafegando uma pista e meia. Mas Paulo Sérgio, ciclovia é uma necessidade. Não, eu só quero entender, eu não quero lhe colocar no corner aí para tentar lhe nocautear, não é? Nós estamos com 42 quilômetros de ciclovias na cidade e, obviamente, se nós só fizéssemos nas ruas largas, etc... E as pessoas estão usando a ciclovia? Estão usando. Aliás, nunca se usou tanta bicicleta em Porto Alegre quanto nós estamos usando. Sim. Mas a gente passa... Eu sempre saí da Farsul e para vir para Pampa, eu venho para o Patrocínio. Eu ando toda extensão e não vejo bicicleta. Bom, depende do horário. Sim. Mas o importante é que tu tem que criar um sistema de ciclovias que permita que as pessoas possam andar de bicicleta. O que eu não posso é fazer um pedacinho aqui, um pedacinho aí. As pessoas não vão andar de bicicleta. Se eu sair de bicicleta pela cidade, eu tenho que ter a segurança de que eu, que estou numa chamada magrela, como chamam a bicicleta... O senhor anda de bicicleta? Ando. Eu tenho uma bicicleta de 1925, para ter uma ideia. Uma crescente... Não, a crescente, é uma daquelas bicicletas antigas importadas que eu acabei comprando. Pneu balão, não? Não é pneu balão, é pneu normal. E tem uma outra bicicleta que eu ganhei da seleção holandesa,
quando a seleção holandesa jogou em Porto Alegre, eles trouxeram uma bicicleta e me premiaram com uma bicicleta. E eu tenho 2 bicicletas, então eu uso as bicicletas, hoje não tanto, porque infelizmente o tempo não permite, mas a partir... Uma bicicleta monárquica, essa da Holanda. Exatamente. E é muito boa, feita... Não é monarque, é monárquica. É monárquica. Ela tem um estilo maravilhoso, um rodado alto para a minha altura, de forma adequada. Então, eu defendo a bicicleta porque eu acho que nós temos que ter cada vez mais a preocupação com a utilização de transporte alternativo, exatamente para dar às pessoas as condições de se deslocarem pela cidade, não somente de automóvel. Bom, é uma concepção, eu respeito a sua posição, mas... eu acho que trouxe muitas dificuldades para o trânsito, né? Mas uma vantagem... Aí o Capelari opina na questão das ciclovias? Claro que opina. Ele tem uma equipe técnica... Então ele tem culpa em cartório. Não, tem culpa, ele tem boa culpa. Nós trouxemos o Bike Poa, que aliás agora está sendo completamente renovado, numa outra dimensão. Foi impressionante. Tem final de semana que não tem, a gente passa pelas estações e não tem bicicleta, porque as pessoas apanham bicicletas. Agora nós estamos aumentando o número de bicicletas que ficarão à disposição da população. 2017 está quase chegando. Para o Unicred, isto significa novas oportunidades, conquistas e experiências. E para que o próximo ano seja também inesquecível, devemos investir em novas atitudes, assim buscando sempre a união entre as pessoas. A Unicred continua transformando o futuro de todos os cooperados. Boas festas e um ótimo 2017. Unicred, mais valor para você. Prefeito José Fortunati, entrando agora na questão da Copa do Mundo. Já falamos tanto sobre os resultados da Copa, o senhor inteiramente a favor, eu era contra a Copa do Mundo, assim me manifestei, acho que eu estava muito mais que o general João Batista de Oliveira Figueiredo, presidente do Brasil, quando recusou fazer a Copa de 1986, que era para ser realizada na Colômbia, narcotráfico, a guerrilha não deixou, foi oferecido ao Brasil e ele disse ao João Avelanche que com um país miserável como nós, com falta de recursos, não faria. Aí o Lula abraçou a causa, foi fazer Copa, foi fazer Jogos Olímpicos, e eu acho que ali foi o início da grande debacle do Brasil, especialmente pela corrupção que norteou, né, as obras da Copa e dos próprios Jogos Olímpicos, está aí comprovado. Não aumentou. Não em Porto Alegre. Não em Porto Alegre, no Brasil, estou falando Brasil, estou me referindo ao Brasil. Só para deixar claro o seguinte, Paulo Sérgio, nós não fomos consultados se queríamos ou não Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi decidida... E a partir do momento em que ofereceu-se que o Brasil foi consolidado como país sede da Copa do Mundo, abriu-se a possibilidade para que as cidades se capacitassem, se credenciassem para serem cidades sedes. E eu entendi que era fundamental que a cidade poderia participar. E acho que não me equivoquei. Em Porto Alegre, nós temos 2 estádios que foram muito construídos em função da realização da Copa do Mundo. Não colocamos dinheiro público nos 2 estádios. São hoje, dão um conforto enorme. Eu estava na posse há poucos dias atrás da nova diretoria, que é, na verdade, uma sequência do Grêmio Futebol Porto Alegrense, e o Cacalo dizia de forma muito forte: nós amávamos o Olímpico, lá tivemos os nossos grandes títulos do Grêmio Futebol Porto Alegrense, mas indiscutivelmente o conforto que o gremista tem na arena do Grêmio é indiscutível. O mesmo acontece no Beira-Rio, ou seja, nós saímos de um patamar onde o torcedor era maltratado, e eu sei porque eu vou a jogo de futebol, nós não conseguimos sentar no Olímpico, quando eram jogos com maior número de pessoas, e hoje vamos para uma arena onde a gente senta confortavelmente. Você estava em 2 degraus. Em 2 degraus, a gente tinha que sentar em 2 degraus, porque eles eram baixinhos, com a minha altura. Hoje quem vai ao Beira-Rio senta de forma cômoda. Então, são vantagens, além das obras que vieram como um grande legado. Então, não me arrependo de ter realmente lutado para que Porto Alegre fosse uma cidade séria. Agora, tu vai me perguntar, mas isso serve para todo o Brasil? É claro que não, eu nunca consegui compreender, e cada vez compreendo menos. O número de sedes? O número de sedes. Eu cada vez compreendo mais, sabia? Construir um estádio em Manaus, deixa para aí. Agora o senhor vai ficar feliz da vida, né?
Vamos agora à boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAU-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Prepare o seu coração, prefeito José Fortunato, que aquele tema que nós debatemos aí, agora ele vem ao encontro do que o senhor pensa, do que o senhor fez em Porto Alegre. Ciclovia brilhante. A primeira cidade a instalar uma ciclovia solar que brilha à noite foi Neuenen, nos Países Baixos, onde viveu o artista Vincent van Gogh. A ciclovia foi inspirada em uma das obras mais famosas do pintor, o quadro A Noite Estrelada. Tanto o ciclista como os pedestres podem ser facilmente avistados à noite, o que aumenta a segurança e previne acidentes. A ideia deu tão certo que outras cidades começam a aprimorá-la. Bem que esta ideia poderia ser introduzida por aqui, aconselha o CAU do Rio Grande do Sul. O CAU está bem na lógica do que eu defendo. Ciclovias aperfeiçoando cada vez mais e quem sabe agora ciclovia solar. Com certeza, copiando essa bela ideia. Tá vendo? Agora sorriu, né? Com certeza. Sorriu. Gostei. Mas voltando à Copa. E o Mazembe? Mazembe o viaduto? Não, o viaduto. Não, Mazembe é o time da África. Pô, o senhor é gremista, não gosta de usar Mazembe? Não. Aliás, durante... É o politicamente correto. Não, politicamente correto é... Como é que o senhor se sente ter começado a sua gestão com 2 clubes na Série A e ter terminado apenas com 1? Mesmo sendo gremista. Triste, porque em casa eu perco de 2-1. A Regina e o Bernardo são colorados, e colorados doentes. Segundo... Mas só em casa que o senhor perde 2-1. Fora de casa, o senhor ganha de 5-1, de 5-0, de 4-1. Na verdade, o desempenho do Grêmio em 2017 foi realmente maravilhoso, com um time que não tem craques, tem bons jogadores, uma surpresa fantástica do Douglas. Como é que o senhor está com o PDT? O que o PDT tem a ver com o Grêmio? Porque eu quero fazer um link com a próxima pergunta. Bem, muito bem. É isso que eu quero fazer, então espere. O senhor vai saber. O senhor está bem com o PDT? Estou bem. Está bem? Sim. E como é que o senhor vê um presidente do PDT assumir o Grêmio, todo mundo dizia, pô, encheu de pedetista lá, é político, é não sei o que, ele se transformou num presidente vitorioso. Esse é o link que eu queria fazer. Bom, grande link, porque o Romildo, quando assumiu a presidência do Grêmio Futebol Porto Alegrense, ele simplesmente cortou profundamente o seu laço com o PDT. Não é, eu estou dizendo isso do ponto de vista das suas relações. Nunca mais participou da vida partidária, deixou o cargo que tinha como presidente. Arrumou uma outra paixão. Outra paixão, que sempre foi a sua paixão. Ele era pedetista, foi prefeito de Osório, prefeito brilhante. Grande prefeito. Reeleito em Osório. E disse, bom, agora eu assumo o Grêmio e viro o Grêmio. E não tem mais nada a ver com o PDT. E foi correto. Ele fez uma opção corretíssima, porque ele vestiu a camiseta do Grêmio na sua integralidade e tem feito uma gestão realmente com as dificuldades normais desse período que nós estamos vivendo, exitosa. Tanto é que contratou Roger criou um novo sistema de jogo. Eu não tenho dúvida de que o toque de bola que o Grêmio usa hoje deve ser o Roger. Foi uma evolução. Nós devemos ser muito gratos ao Roger. Aí o Roger, por circunstâncias, acabou saindo, assume Renato, e o Renato, além do toque de bola, coloca a sua paixão, que isto o Renato tem e leva para o vestiário de forma indiscutível. Isto se deve a Romildo e a sua equipe. Então, terminamos o ano de 2017, eu acho, de uma forma bastante exitosa. Mas eu fico triste com o descenso do Inter. Por quê? Porque nós estamos num momento tão difícil, Paulo Sérgio. O Estado do Rio Grande do Sul parcelando salários, o Rio Grande do Sul numa baixa autoestima. Cair-se para a Série B significa que metade do Rio Grande do Sul, não vou entrar aqui nesta polêmica, quem tem a maior torcida, mas pelo menos metade do Rio Grande do Sul fica triste. Isto é ruim, nesse momento é muito ruim. Então, sem demagogia, eu sou gremista, todo mundo sabe, mas olhando... O homem criou a bandeira azul do PT. Azul do PT, então eu sou absolutamente... Aliás, o microfone hoje azul é em sua homenagem, tá? Beleza, agradeço, mas... não fiquei satisfeito com a queda do Esporte Clube Internacional para a Série B. E aí vem o entorno da Arena, prefeito, continuando em nosso passeio em Porto Alegre.
Se fala tanto que a prefeitura não fez a sua parte no entorno da arena. Então é mais uma oportunidade que o senhor tem para esclarecer isso. Bom, em primeiro lugar, no que era possível fazer-se no entorno da arena, às expensas do poder público, nós estamos fazendo. Já fizemos, tu passando hoje pelo entorno da arena, tu percebe que já existe uma avenida que não existia antes, feito pela Prefeitura Municipal. Ernesto Negbauer, que fica um pouco mais adiante, está em obras. Se tu fores lá hoje, é Ernesto Negbauer, que é uma importante avenida que liga Porto Alegre a Canoas, as pessoas não sabem disso, mas serão fugindo da 101, fugindo da 118, que dá para entrar e por Canoas também, as pessoas poderão utilizar a Ernesto Negbauer para ir a Canoas. Tinha um trecho terrível ali embaixo da ponte, né? Exatamente. Agora, ali, da ponte não, do viaduto, da Freeway. E agora está em obras. Qual é o problema? Nós não podemos fazer a J. Renner, porque a J. Renner está na conta da OAS. Isso está lá, nas contrapartidas, não somente da construção da arena, mas também dos loteamentos, dos loteamentos residenciais, que lá estão várias torres. Isso é uma Já estão entregues aquelas torres? Já tem gente morando lá? Não, né? Tem uma torre entregue, na verdade. Tem apenas uma torre entregue, as demais não. Por quê? Exatamente pela falta do pagamento desta contrapartida. Então, existem ações judiciais, tem uma discussão em São Paulo, foge inclusive de Porto Alegre, junto à Justiça da Vara das Falências, onde esta contrapartida está sendo discutida. Então, mesmo que a Prefeitura tivesse recursos para fazer a obra da J. Renner, nós não podemos fazer. Por quê? Porque é uma contrapartida que a OAS tem que cumprir. Da mesma forma, a Padre Leopoldo Brentano. O que é a Padre Leopoldo Brentano? É a que sai do viaduto da 448, passa de frente à Arena do Grêmio e vai até Ernesto Negbauer. Estas duas vias eu não consegui fazer, por quê? Porque não era responsabilidade da Prefeitura e estou proibido, como estará proibido o Marquesano de fazer. Vamos agora ao quadro de saúde com a equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, do Instituto Oncológico Kaplan. Ele que é o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, titular do Ernesto Ornelis e o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e agora presidente da Bienal do Mercosul. Grande escolha, um grande nome, fará um excelente trabalho. Grande sujeito. E quem fala em nome da equipe é a doutora Daniela Cornélio. Doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vamos falar um pouco sobre o risco familiar para o câncer de mama. Se você tem casos de câncer de mama na família, é muito importante fazer a avaliação do seu risco. O câncer de mama é o mais comum em mulheres no mundo todo, e estima-se que até 10% deles ocorrem devido a fatores hereditários. Então a gente pode suspeitar que existe alguma predisposição genética na família quando existem, por exemplo, casos de câncer de mama em mulheres com menos de 50 anos, mais de 2 indivíduos afetados na mesma família, câncer de mama em homens, uma pessoa com 2 tumores, entre outros. Nós ainda não conhecemos todos os genes implicados na predisposição ao câncer de mama, mas muitos deles já foram identificados e podem ser testados. Caso você seja portadora de algum desses genes, deve ter uma abordagem personalizada, incluindo fatores comportamentais, de vigilância, farmacológicos ou até mesmo cirúrgicos, para diminuir o risco de vir a desenvolver câncer de mama. Boa noite. Prefeito José Fortunati, cumprindo essa série que sempre realizamos no final de ano, o senhor mesmo já participou de algumas delas, lideranças gaúchas, né, e nós temos a honra de recebê-lo aqui. E nesse passar a limpo da nossa capital, e eu tenho que ser coerente com o que eu digo, e sempre cada prefeito que assume, eu digo, é consagrador o prefeito que resolver a situação do nosso Arroio Dilúvio, que eu chamo de Riacho Ipiranga, leva uma lenha tremenda, que não tem nada a ver com o Riacho Ipiranga, aprendi Riacho Ipiranga e ficou, mas o Arroio Dilúvio, o que há? Tem uma caveira de burro enterrada que ninguém consegue resolver? Não, falta de isso recursos. vários anos e... Veja bem, quando o então governador Tarso Genro viajou para a Coreia, verificou-se que lá em Seul, havia também um arroio que inicialmente simplesmente cobriram com uma via. O arroio passava por baixo para que os automóveis continuassem andando. Depois
a cidade se deu conta de que aquela é a maior burrice que já tinham feito, porque mais uma vez privilegiaram o automóvel em detrimento da convivência humana. Colocaram abaixo, existe um filme sobre isso, bem interessante, um documentário, colocaram abaixo aquela elevada e transformaram o arroio num local de convivência. Trataram e despoluíram o arroio. Hoje tem pequenas ilhas no próprio arroio onde as pessoas podem ir, tem música ambiente, é um troço fantástico. Junto com o ex-governador Tasso Genro estavam técnicos da PUC e técnicos da URGS, que foram, buscaram informações e me procuraram no retorno. Disseram, prefeito Fortunati, existe uma ideia fantástica. Eu disse, olha, vamos formar um grupo de trabalho, formamos um grupo de trabalho, prefeitura, URGS, PUC, cidade de Viamão, porque é onde o arroio dilúvio começa, e começamos a montar um projeto básico para que a gente pudesse qualificar o arroio dilúvio. Do projeto básico fomos para o projeto executivo, que está pronto. Qual é o problema? O problema é o montante. Na verdade, o cálculo que se faz para que a gente possa, porque não é simplesmente fazer uma obrinha de repaginar o arroio dilúvio, não resolve. Nós temos que começar a tratar o arroio dilúvio desde a sua nascente lá no município de Viamão. Nós temos que ver as moradias, submoradias que ficam no entorno do arroio dilúvio. Tem uma série de intervenções que precisam ser feitas. Isso significa 100 milhões de reais. Bom, a cidade que é mais banhada por arroios, claro que aí nós estamos falando em Alga Salgada e tudo mais, que é a Holanda. A Holanda tem um determinado canal que ele funciona, alguns quilômetros de canal, por refluxo de água. Isso é muito caro fazer esse processo? Caro, muito caro. Esse é o grande problema. A gente tem procurado... Você mantém um nível X a água. Sim. E aí consegue fazer as represas, porque lá tem aqueles represamentos, aquelas barreiras que fim de tarde recolhe a sujeira que corre ali, limpa o arroio, então diariamente é feito aquele trabalho. Em parte... Que agora, em parte, o senhor testou agora isso em Porto Alegre. Com a Ecobarreira. Com a Ecobarreira, nós, que está em funcionamento, aliás, numa parceria público-privada, não custou um centavo para a prefeitura, que tem dado muito certo, mas ela é muito... Sim, até depende do nível da água, você não tem condição de fazer. Exatamente, então é muito caro. O problema é recursos. Hoje tem projeto. Se nós tivéssemos recursos ou tivéssemos uma fonte de financiamento específica para isso, o projeto está pronto, é só fazer. Falta dinheiro. Numa crise como essa, Paulo Sérgio... Parabéns, se está pronto o projeto, já é um grande passo à frente. Graças exatamente a esta associação. Prefeitura Municipal de Porto Alegre, URGS, PUC, Prefeitura Municipal de Viamão. E ambas são bem interessadas no assunto, né? Toda. A URGS e a PUC especialmente porque o nosso arroio dilúvio, né? Tem que me habituar a chamar e não chamar de Riacho Ipiranga, né? Ali não foi proclamada a independência. Exatamente. Mas literalmente ele corta a PUC. Exatamente. Ele passa próximo ao campus da URGS, aqui embaixo. Lá no campo da URGS. Eu acho que a nascente fica quase lá perto do outro campus da URGS. Do outro campo da URGS. Ou seja, a URGS, na verdade, tem... A nascente é um pouco anterior ao próprio campus do Vale, passando pelo campus do Vale, passa exatamente próximo à faculdade de veterinária e à faculdade de agronomia. Então corta o campus do Vale da URGS e aqui embaixo, onde fica o planetário, fica bem próximo também ao campus, chamado Campus da Saúde da URGS. E interessante que pouca gente sabe que desviaram o Riacho Ipiranga. O Riacho Ipiranga ele seguia pela João Alfredo. Exatamente. E saía lá na Ponte Pedra, né? Exatamente. Aí eu não sei quem foi a inteligência que resolveu fazer um corte. Tanto é que as pessoas não entendem, na verdade, ao Largo dos Açorianos, Ponte de Pedra. Mas e essa ponte? O que faz essa ponte? Ali que se vendia verdura, que não liga nada. Fruta. Hoje não, porque o arroio dilúvio foi exatamente desviado. E tem gente que não entende por que Praia de Belas, por que Rua da Praia, né? Era tudo praia. Essa que é a grande verdade. Aliás, as grandes mansões de Porto Alegre estavam lá Voluntários da Pátria. Eu visitei, como visito seguidamente Pão dos Pobres, que é aquela instituição maravilhosa que faz um trabalho fantástico com crianças e adolescentes, e na sala do diretor tem uma foto da frente do Pão dos Pobres, e está aqui o portão e na frente o Guaíba, na frente do portão do Pão dos Pobres. Veja bem o que estou falando. Na frente do portão central do Pão dos Pobres, que a entrada é onde é hoje a Avenida Praia de Belas. No Borges de Medeiros, mais à frente. Fica exatamente o quê? Ficava o Guaíba.
É interessante, aqui na Rede Pampa, toda essa área de Downy Ritter, todo esse morro aqui pertencia ao Ponto dos Pobres, né? Ah, é? Sim, aqui, por que é orfanatrófico? Porque aqui na Revolução Federalista se definiu que seria construído o orfanato para os filhos dos federalistas, os órfãos federalistas. E aí o que aconteceu? Deu um protesto generalizado. Por quê dos federalistas? Aí resolveu se doar para o Pão dos Pobres. Aqui era o tambo de leite, era a horta dos Pão dos Pobres. E a Maguefa tinha aquela área contígua ao Pão dos Pobres. Correto. E fez uma troca. Deu aquela área e ficou com o morro. E aí a parte foi construída esses condomínios que estão na frente. Aqui na Uniriter, que foi do Flávio Reis, do pai dele, do Romeu Reis. E aqui a Rede Pampa, isso aqui tudo era Pão dos Pobres, né? Então está aí a rua Orfanatrófilo por quê, né? E porque essa troca ocorreu, né? Mas são coisas da nossa cidade. Nós vamos agora ao ponto final com Gimo e Facinep. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. Hoje fui lavar roupa e achei um dinheirinho que nem lembrava. Bom, né? Isso pode acontecer com você. Se você trabalhou pelo menos um mês de carteira assinada em 2014, ganhando até 2 salários mínimos, entre no site e veja se tem direito ao abono salarial PIS/PASEP 2014. São R$ 880 que você pode sacar nas agências da Caixa ou Banco do Brasil até 29 de dezembro. Governo Federal. Participação. A Assembleia faz democracia com diálogo, dando vez e voz para o cidadão. Igualdade. Somos iguais no direito a um Rio Grande melhor para viver, hoje e amanhã. Gestão. Mais de 38,5 milhões de reais economizados no orçamento e redução de 25,5% em diárias, para melhor uso das verbas públicas. Assembleia Legislativa. Participação, igualdade e gestão. A série Lideranças Gaúchas neste final de 2016. E nós estamos aqui com o prefeito José Fortunati, a quem já nos deixa saudades. Né? O senhor sabe o bem que nós lhe queremos. É uma das por esta parceria e esse carinho. Mas é uma das figuras de Porto Alegre, né, importantes. Faz parte da paisagem de Porto Alegre, não é pelo tamanho, é pela personalidade, pela maneira carinhosa com que o senhor trata a todos, pela sua competência. Eu lhe apertei tanto no início, agora eu quero que o senhor aproveite aí Porto Alegre das pessoas, né, os cuidados com a cidade de 2009 a 2016. Então, o senhor já falamos de tantas coisas, de tantos problemas de Porto Alegre, de soluções buscadas, algumas realizadas, outras em andamento, nem todas as obras terminadas, mas agora o senhor pode e tem liberdade, sem a minha intervenção, para enumerar as realizações todas na sua gestão. Bom, primeiro, este é um livro de prestação de contas, naturalmente foi feito uma edição muito limitada. Vamos mostrar. Mas as pessoas podem ter acesso pelo link Porto Alegre das Pessoas. Então basta colocar lá no Google Porto Alegre das Pessoas que eles terão acesso a esse livro. Eu ia fazer uma brincadeira, não vou. Eu ia dizer Porto Alegre das Bicicletas. Não vou. Também, porque as bicicletas são conduzidas por pessoas. Mas vou dar... Nós acabamos falando em algumas áreas que são essenciais, porque a gente naturalmente fala muito em obra, fala em coisas que aparecem. Como exemplo, na área da saúde. Uma coisa que eu me orgulho muito, Paulo Sérgio, é de ter qualificado a área da saúde de Porto Alegre. Quando eu assumi em 2010, nós tínhamos 95 programas da saúde de família, ou seja, unidades da saúde nas vilas, lá na ponta. Eu estou entregando com 228 unidades, que significa médico, enfermeiro, agentes da saúde, 6 agentes da saúde em cada uma das unidades. Segundo, equipe bucal. Quando eu assumi, historicamente, nunca se tratou da saúde pública, da saúde bucal, que é um problema grave. Tu vai para qualquer vila, as pessoas têm dente cariados, têm que arrancar, simplesmente arrancam porque não tem tratamento. Eu assumi com 11 unidades na cidade de saúde bucal. Estou entregando com 108 unidades. Aqui perto, na Vila Cruzeiro,
tem o pronto atendimento da Cruzeiro, nós temos o CEL, é o Centro de Atendimento Odontológico, que é modelo, é fantástico, atende pessoas de baixa renda com os melhores equipamentos possíveis. Então é algo que eu fico muito orgulhoso. Ainda na nossa gestão, foi construído o Hospital da Restinga, numa grande parceria com o Hospital Moinhos do Vento, o Governo Federal, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Nós apanhamos o Hospital de Independência, que tinha fechado as portas, as pessoas esquecem isso. Resgatamos o Hospital de Independência e hoje, numa parceria com o Divina Providência, temos o melhor hospital de traumatologia do sul do país, funcionando 100% SUS. Pegamos o Hospital Vila Nova, que é um hospital fantástico, que tem um grande administrador chamado Dirceu Dalmolin, que estava quebrando, fechando as portas. Resgatamos, ele hoje atende 100% SUS. Aliás, o que as pessoas não sabem. Onde é que é tratado morador de rua? Só no Hospital Vila Nova. Onde é que tem tratamento para quem é egresso de presídio? Hospital Vila Nova. É um hospital fantástico que, além de atender toda aquela região, além disso tem esse atendimento diferenciado, porque os demais hospitais não desejam atender. Construímos a primeira UPA da cidade, a UPA Moacir Scliar na Zona Norte. Reforma do HPS, é só as pessoas irem lá no HPS completamente reformado. Ampliamos o trabalho da SAMU. Hoje temos um trabalho bastante enraizado da SAMU em toda a cidade. Então estou dando alguns exemplos. Vou para a área da educação, que é uma outra área também fundamental. Hoje, 100% das nossas escolas oferecem educação em tempo integral. O que significa isso, Paulo Sérgio Pinto? O estudante chega pela manhã, cedo da manhã, toma o seu café da manhã, permanece toda a manhã em sala de aula, tem almoço ao meio-dia, no turno inverso tem atividades complementares e não vai para casa sem uma nova refeição. 100% das nossas escolas oferecem. Nem todos os alunos desejam, porque nem todos os pais concordam, mas mais de 75% dos alunos estão em turno integral nas nossas escolas, em tempo integral. Segundo, o Plano Nacional de Educação tem 2 obrigações novas para os municípios, sem dar nenhum centavo, simplesmente obrigar o seguinte: construção de escolas infantis de 4 a 5 anos e 11 meses, tem que ter 100% de vagas para esses alunos. Nós completamos nesse ano de 2016 essa obrigação. Nenhum aluno com mais de 4 anos está fora da escola no que diz respeito à educação infantil. Creches. Plano Nacional de Educação impôs uma exigência de que até 2024 as cidades ofereçam 50% de vagas em creches. Nós estamos em 2016, já estamos com 70% de vagas em creche. Então são alguns dados que eu estou colocando para mostrar que, além das obras, existem as obras humanas voltadas para a cidade, que são extremamente importantes e que eu me sinto muito feliz de ter sido gestor. E a Orla do Guaíba, que o senhor queria inaugurar, fez tanta força para inaugurar, chegou a fazer uma intervenção lá para conseguir terminar. Infelizmente, o que nós acabamos enfrentando dificuldades técnicas, faltou dinheiro no determinado momento, pois os recursos vieram. Por que faltou dinheiro? Porque é uma obra financiada, mas infelizmente o governo federal não estava pagando a sua anualidade com a CAF, que é a Corporação de Fomento, e aí nós deixamos de receber recursos em Porto Alegre. Por isso, aí acabou atrasando a obra, infelizmente. Mas está lá, está bonita. Colocamos hoje os postes, que são postes inclinados, bonitos. O bar quase... Eu vi lá de cima, lá da Martins, dá para encher. O bar quase meia-noite já está instalado, ou seja... No ano que vem, esta importante obra estará sendo entregue à cidade de Porto Alegre. Tá certo. Pô, tudo Marquesan que vai entregar. Que barbada, hein, Marquesan? Por isso eu digo, eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Eu sempre fiz as coisas dando continuidade. Eu espero que o próximo prefeito, eu sei que dará, dê continuidade a isso. Claro. Prefeito José Fortunati, um grande abraço à sua família, que a gente admira tanto, a nossa deputada Regina Becker Fortunati também, da mesma forma, e leve um grande abraço a ela também, que tem a nossa admiração e o nosso carinho. Muito obrigado, agradeço o carinho com que fui tratado pela Rede Pampa ao longo desses 7 anos na condição de prefeito, de forma muitas vezes crítica, mas nunca desrespeitosa. Isso é importante deixar claro.
Eu acho que a TV Pampa faz realmente jornalismo que busca a verdade, critica, mas nunca deixa de abrir espaços para que a gente pudesse se justificar ou apresentar as nossas razões. Então, muito obrigado. Desejo a ti, a toda a equipe da Pampa, um Feliz Natal, um grande 2017 e, obviamente, desejo a toda a comunidade, especialmente a cidade de Porto Alegre, um grande 2017. Quero dizer a todos que me sinto muito orgulhoso de ter sido prefeito desta cidade. Me sinto honrado. Podem ter certeza que eu dei o máximo que eu podia. Erros aconteceram, muita coisa deixou de acontecer pela crise econômica, mas eu saio de cabeça erguida, absolutamente erguida. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos. Assim ouvimos nessa série Lideranças Gaúchas o prefeito José Fortunati, que está cumprindo o seu mandato, não tinha mais a possibilidade de se reeleger e vai para os novos caminhos. Não vou perguntar se ele é candidato ao Senado, todos sabem que ele é, né? Vai construir estes próximos 2 anos nesse sentido. Então, grande abraço, prefeito Fortunati, seja muito feliz, estamos na torcida pelo nosso querido e nobre amigo aí. Obrigado pela atenção de todos, sempre de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.